Dê uma olhada nesse sofá por um instante. Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. Essa nova profissão tem alguns benefícios curiosos. Você já pode começar ganhando R$ 1.000 no primeiro mês, trabalhando apenas 2 horas por dia. Seu lugar de trabalho pode ser seu sofá, ou qualquer outro lugar que preferir na sua casa. Você pode trabalhar enquanto viaja e se diverte. Não tem horário fixo, ou seja, você trabalha a hora que quiser. Não tem nenhum chefe enchendo o seu saco e te cobrando. Não precisa ter faculdade e nem necessita de grandes habilidades. E o melhor, você pode começar essa nova profissão hoje mesmo e já começar a ganhar dinheiro nos próximos dias. Clique no botão abaixo e receba agora mesmo o seu guia de treinamento completo. Fala pessoal, tudo bem? Deixo aqui com vocês. A gente vai começar agora um novo curso que é o nosso Windows 10, né? O sistema operacional do nosso computador. Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do computador, né? O primeiro computador foi fabricado em 1944, aproximadamente nessa data, nesse ano, né? Às vezes o pessoal oscila muito em questão dessas datas, só que os computadores antigamente eram usados para empresas, tá? Então eram computadores enormes, não tinha como você ter na sua casa um computador para estar utilizando, né? Na década de 70 que houve um grande impulso. Qual impulso foi esse? Quando os computadores pessoais começaram a ficar popular, né? Então todo mundo queria ter um computador em casa. Aqui falar um pouco sobre o computador, os componentes dele, né? Nós temos aqui o gabinete ou torre, né? Que é o nosso gabinete, nossa caixinha, onde fica todo o nosso computador. Tem alguns computadores também que não tem esse gabinete, né? Quais seriam esses aí? Notebooks, por exemplo, né? Tem os computadores all-in-one, que é tudo em um, ele já é integrado, o monitor, nós temos um monitor nesse computador, e atrás dele é onde tem todos os componentes do que formam o nosso computador, né? A parte principal. Falando também do monitor, né? Um outro exemplo também que eu gosto de usar, monitor é a nossa tela, mas um outro exemplo que eu gosto de usar também são os projetores, né? Que a gente chega a utilizar para fazer alguma apresentação, alguma palestra, alguma coisa assim. Então, isso aí também são exemplos de monitores que a gente pode estar utilizando no nosso computador. Temos também o nosso mouse, né? O mouse, o nome dele real é dispositivo de interface gráfica. Ganhou esse nome justamente por conta da aparência, de parecer com um rato, né? Então já vem do inglês isso aí. Temos também nosso teclado, né, para estar digitando nosso texto. Disquete, hoje em dia, isso aí antigamente, né, mas hoje em dia se usa muito cartão de memória e também o nosso pendrive, né? Drive, drive propriamente dito é os componentes que a gente tem para a gente poder inserir um CD, por exemplo, né? Disquete também, antigamente se usava isso aí, então o disquete já deixou de ser utilizado já há muito tempo, né? Por exemplo, isso aí já tem mais ou menos uns 10 anos, 15 anos que já não se utiliza mais o disquete, né? Com o tempo ele saiu em desuso, começou muito com o uso do CD, né? E nesse meio tempo começou também os pendrives e logo depois a gente começou a utilizar o cartão de memória. Então os mais atuais hoje tá se utilizando é o que? Cartão de memória e pendrive, né? É, o pendrive, o cartão de memória, assim como o disquete, né? São unidades de disco pequena que a gente pode estar utilizando para estar transportando nossos arquivos. Eu posso pegar do meu computador, copiar, né? Colar vamos pôr um exemplo no pendrive que já vale para todos. Colo no pendrive e posso estar conectando em outro computador para estar utilizando. Então essa aí é a melhor conceito que a gente pode estar utilizando. Os cartões de memórias são muito utilizados hoje nos telefones, né? Então, essa tem uma diferença também. CD-ROM, né?
que é justamente nossos discos, para tal antigamente usado muito para músicas. Temos também exemplos aí de DVDs que a gente pode colocar nesse conceito aí, que era usado bastante também para questão de filmes. Às vezes a pessoa gostava de gravar videoclipes, né? Então, isso aí também já não está se utilizando tanto assim, já está começando em sair do mercado. Por exemplo, os notebooks que nós temos hoje, os computadores, eles já não estão vindo mais com um drive para a gente colocar CD, DVD, né? Por quê? Hoje em dia está muito na tecnologia do stream. Como assim, Davidson? A tecnologia do stream, por exemplo, igual a Netflix, Amazon Prime, né? São sites, plataformas que nós temos para a gente já estar assistindo tudo conectado à internet. Há uns 10 anos atrás, aproximadamente 15 anos atrás, a internet não era tão veloz igual nós temos hoje em dia, né? Então, com o passar do tempo, quanto mais rápido a gente tem internet, cada vez mais a tecnologia vai mudando. Então, o exemplo é isso. Por exemplo, a gente antes tinha que comprar, tinha que alugar filmes na locadora. Hoje em dia nem existe mais isso aí por conta do serviço de streaming. Então, hoje, em casa, eu posso alugar um filme, por exemplo, se eu quiser também. Ou se eu quiser, eu posso assistir direto nessas plataformas que eu acabei de mencionar, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, dentre outras, tá? Então isso aí está caindo em desuso como o disquete, tá? Então só para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. E provavelmente, eu acredito que isso aí daqui uns 5 a 10 anos já não deve ser utilizado mais tanto assim. Pode ser mais para quem trabalha na área técnica, né? Para quem mexe com manutenção de computadores. Kit multimídia, né? Kit multimídia fica relacionada muito à questão do nosso fone de ouvido, microfone, os chamados headset, né? Que é o nosso fone microfone. Então, pessoal, isso aqui são exemplos. A gente tem mais coisas que pode ajudar com o nosso computador como periféricos, assim relacionados igual mouse, teclado. A gente pode falar de impressora também, tá bom? Não está mencionado aqui na lista, mas é um exemplo que a gente pode estar utilizando. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, aqui no meu gabinete eu estou, na verdade tudo que está dentro dele, igual eu falei, é que compõe o meu computador, as peças principais que eu tenho no meu computador, né? Aqui nós temos a questão de periféricos, tá? Então, monitor, mouse, teclado, nosso drive em questão de... é um componente interno no meu computador que eu posso estar colocando CD-ROM e assim como também nosso kit multimídia. O meu computador trabalha com processamento de dados, né? Ele trabalha então com processamento, vamos falar melhor, processamento de informações, sendo que lá dentro a gente tem um núcleo, que é a nossa CPU, né? Onde ele trabalha com esse processamento. Normalmente ele recebe informações e envia informações, então essa que é a forma de processamento. Então quando ele recebe, são dispositivos que estão enviando para ele informações, né? Então, no meu computador tem o dispositivo de entrada e tem o dispositivo de saída, né? Então, entrada é quando está entrando informações para o meu computador, ele processa e depois ele sai. Ele pode mandar para outro dispositivo, tá? Então, vamos entender. O meu monitor, ele seria o quê? Um dispositivo de saída, tá? Por quê? O meu processador ele vai estar processando essas informações e quer mandar para algum lugar, para a gente visualizar. Então, meu monitor seria mais para isso aqui, tá? Nós temos aqui também o meu mouse. Meu mouse também seria um dispositivo de, no caso aqui, entrada, tá? Por quê, Davidson? Quando eu faço um movimento com o meu mouse, né? Esse movimento ele manda para o meu computador, onde ele faz o processamento desse movimento, né, e envia para minha tela. Então quer dizer que está entrando. Quando ele fez o movimento, então está mandando informação para o meu computador e depois ele projeta na minha tela, né? O nosso teclado é a mesma coisa. Digitei uma letra,
Então ele vai processar essa informação quando eu utilizei o meu teclado, né? E depois ele manda para minha tela novamente. Por exemplo, na questão do disquete, eu vou trabalhar aqui com o pendrive, que é o mais usual hoje em dia, né? O nosso pendrive, ele vai ser um dispositivo de entrada e saída. Por quê, Davidson? Vamos imaginar o seguinte, no meu computador, eu tenho lá algumas músicas. Eu quero colocar no meu pendrive. Então eu posso copiar essas músicas e posso colar diretamente no meu pendrive. Então ele está saindo informações do meu computador, né? E temos também pode ser também um dispositivo de entrada. Esse aí, quando ele está pegando do computador e mandando para o pendrive, então está saindo, né? Dispositivo de saída. E quando eu pego no meu pendrive e coloco no meu computador, dispositivo de entrada. Então eu posso fazer os dois processos, tá? Temos aqui também nosso kit multimídia, que seria os dois, tá? Vamos entender. Minha caixinha de som. Quando eu ponho para tocar alguma coisa, uma música no meu computador, por exemplo, né? A saída de áudio, né, tem que sair pela caixinha de som. Então, meu computador está querendo sair o áudio, está processando, quer sair, né? Então, eu utilizo a caixinha de som para isso. Mas e um microfone? Quando eu falo, como eu estou dando a aula para vocês aqui, por exemplo, eu estou falando e o meu microfone está captando, né? Então quer dizer que quando ele faz essa captação, ele envia para o meu computador e faz esse processamento. Então quer dizer que tá o quê? Está entrando. Minha caixinha de som está saindo, o meu microfone está entrando. Então por isso seria os dois. É igual o headset, que é o fone e microfone, né? Eu tenho o meu fone para estar escutando e tenho o meu microfone para estar falando, tá ok? A impressora, por exemplo, as impressoras mais antigas, elas estariam trabalhando, seria só dispositivo de saída, porque eu só estaria mandando para imprimir. Mas as impressoras chamadas multifuncionais, né, nós temos aí entrada e saída. Por quê? Porque quando eu mando imprimir, quer dizer que está saindo informações do meu computador para a impressora, né? Para ela estar trabalhando, está imprimindo. E no caso, eu tenho um scanner, né? Tem as multifuncionais, eu posso tirar a cópia, né? E tem esse vidro lá, eu posso estar escaneando documentos, né? Só que o scanner trabalha da seguinte forma: coloquei um documento lá, ele vai tirar uma foto, vai fazer uma leitura daquele documento que está lá na tela, né? E vai mandar diretamente para o meu computador, né? Então quer dizer que está entrando informação. Então meu computador está processando essas informações. Então por isso que seria dispositivo de entrada e de saída, tá? Então é muito importante a gente entender esse conceito aí, para a gente saber como que funciona essas peças, tá? Não necessariamente vai atrapalhar no desenvolvimento do curso, mas é importante a gente ter esse conceito inicial, essa introdução que a gente está tendo aqui agora aqui, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre hardware e software, né? Nomes complicados aqui que nós temos, mas esses dois componentes aqui é que formam o meu computador, né? Hardware é o quê? É a parte física do meu computador, né? Tudo que é palpável, tudo que eu pego. Já software é a parte lógica. Como assim, Davidson? A parte lógica é justamente a que eu não consigo pegar. Sistema operacional, o Word, Excel, PowerPoint, né, que são programas, aplicativos, a gente não consegue pegar. A gente consegue utilizar eles através do hardware, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu telefone, né? Meu telefone eu estou pegando nele, então é o que? É o meu hardware. Mas quando eu ligo ele, meu software está funcionando aqui. Então, se eu vou lá, vou utilizar, igual o YouTube, que é um aplicativo, né? O YouTube eu não pego, eu consigo utilizar ele com através do hardware, né? Então, meu software funciona através do hardware. É o seguinte, se um dos dois tiver problema, eu não consigo utilizar meu computador, ou então corretamente, né? Por exemplo, se minha tela está estragada, como que eu vou utilizar meu computador? Se eu tiver o
meu sistema operacional corrompido, meu Windows, né, corrompido. Então não vai funcionar, né? Vocês vão entender melhor em questão do Windows, com o que é, para estar diferenciando o Windows, o Word, Excel, que às vezes a pessoa confunde muito o Windows com o Word, então não vai saber de falar. Daqui a pouco a gente vai entender melhor isso aí, tá bom? Então, se o meu sistema operacional estiver corrompido, o meu computador não vai funcionar. Então, um depende do outro. Eu não tenho somente um. Eu tenho que ter os dois para ter o funcionamento correto do meu computador e os dois têm que estar funcionando perfeitamente. Se um deles estiver com problema, então eu não consigo estar utilizando, ou então pode estar funcionando, por exemplo, tem uma tecla no meu teclado que está estragada. Posso utilizar o computador? Pode. Só que especificamente aquela tecla, eu vou ter esse problema, né? Então, pode ter o quê? Um mau funcionamento, tá? Não, você não vai ter 100% daquilo que você necessita, tá bom? Dentro do software, nós temos aqui o sistema operacional e os aplicativos. Aqui que a gente consegue entender melhor qual que é um e qual que é o outro. O que é o sistema operacional, Deison? Sistema operacional é o software que faz funcionar o meu hardware. Então, quando eu vou lá, aperto o botão de power do meu computador e ele começa a ligar, que mostra assim, ó, iniciando o Windows, por exemplo, né? Bem-vindo. Então, isso aí quer dizer que o meu sistema operacional que está fazendo inicialização está ligando o meu hardware, né? Então, e o sistema operacional é a parte principal que faz o meu computador funcionar. Então, ele que faz todo o gerenciamento, todo o funcionamento do meu computador. Então, por isso que às vezes a pessoa tem muita dificuldade de entender isso aí, tá? Por exemplo, o Windows, né? O Windows é um sistema operacional, só que tem várias versões. Eu tenho o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, né? E a gente está fazendo atualmente o Windows 10, né? Mas já tem uma versão já sendo preparada que é o Windows 11, que isso aí futuramente vai estar no mercado aí, tá bom? E a gente passa agora para a questão dos aplicativos. É isso. Mas o que é aplicativo então? Programas, tá? Aplicativos e programas, a mesma coisa. Justamente são programas específicos para determinada função que eu preciso, tá? Como assim? Eu vou pegar melhor pelo telefone. Primeiro a gente vai para o sistema operacional. Quando eu ligo o meu telefone, né? Ele está iniciando. É o sistema operacional que está fazendo inicialização. A maioria dos telefones que nós temos aqui hoje no Brasil são os smartphones, que tem o que? O Android. E o Android tem várias versões, vai desde 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que deve estar na 11, 10 ou 11, tá? Então, o Android é o seu sistema operacional do telefone. Então, quando você liga o seu telefone, ele já liga automaticamente, né? Então, é o seu sistema operacional que está funcionando aqui, tá? Aí a gente vai para a parte de quando eu vou abrir aqui, ó, o YouTube, né? O que é o YouTube, Davidson? YouTube é um aplicativo de vídeos, né? É uma plataforma de streaming que eu posso estar vendo, assistindo vários vídeos que o pessoal posta lá, né? Eu vou pegar um outro exemplo, o WhatsApp. É um aplicativo de conversa, né? Vamos imaginar aqui, ó. Então, igual eu falei com vocês, são programas específicos para determinada função que eu quero ter, né? Vamos lá. Você tem aí o WhatsApp e eu não tenho. Aí você quer conversar comigo pelo WhatsApp. Eu não tenho instalado no meu telefone. Vou conseguir conversar. Você vai conseguir conversar comigo? Não, tá? Infelizmente não. Então eu tenho que instalar o WhatsApp no meu smartphone para você conseguir mandar mensagens para estar recebendo e estar respondendo, tá? Então vamos entender. Ele é um aplicativo de conversa, então eu preciso ter esse aplicativo específico de conversa
para a gente conseguir conversar. Você tem que ter e eu tenho que ter, tá? Então, essa é programa específico para determinada função. Então, isso aí que é muito importante a gente entender, tá? Assim como o YouTube também, é um aplicativo para estar assistindo vídeos, né? Que o pessoal posta. Então, se eu quiser assistir esses vídeos, eu preciso o quê? Instalar o YouTube no meu telefone, que é um aplicativo, é um programa para telefone. Agora, voltando para a parte do computador. Vamos lá. Sistema operacional, né? É o meu Windows. Então, quando eu ligo meu Windows, está funcionando. Aí a gente vai para aplicativos, né? O Word é um aplicativo específico para texto. O Excel, um aplicativo específico para planilhas, tabelas, né? E o meu PowerPoint é um aplicativo exclusivo para apresentação de slides, né? O que eu estou fazendo aqui com vocês agora, igual ao PowerPoint, é um aplicativo específico para slides. Vamos imaginar que eu estaria fazendo uma palestra ao vivo presencial, né? Eu tenho um arquivo, vocês vão entender um pouquinho melhor a questão de arquivos daqui a pouco também, que faz a execução do... Eu quero fazer essa apresentação, então eu tenho que criar um arquivo. Então eu tenho esse arquivo já específico que eu criei no meu computador. Aí um pouco eu vou numa faculdade e vou dar uma aula lá. Esse arquivo eu levei no meu pendrive. Só que se eu chegar no computador lá da faculdade e ele não tiver o PowerPoint instalado, eu não vou conseguir fazer essa apresentação, tá? Então eu tenho que ter o quê? O PowerPoint instalado lá para eu estar conseguindo fazer isso. Então, que é um programa específico para fazer a apresentação de slides, né? Então, esse é o X da questão. Muitas das vezes, a pessoa ela quer abrir algum arquivo no computador, só que ela não tem aquele programa para isso. Então, igual eu falei com vocês, sistema operacional é o Windows. Então, é o que faz o funcionamento do meu computador. É o software principal que faz o meu computador funcionar, tá? Aí a gente tem então os aplicativos, os programas específicos, igual o Word. O Word então para fazer texto, o Excel para fazer planilha e o PowerPoint para fazer slides. Especificamente esses três que a gente vê no curso de informática, né? São programas específicos para essas funções que eu tinha passado para vocês. Então, se eu não tiver esses programas instalados, então eu vou ter sério problema se eu quiser utilizar uma dessas ferramentas que eu mencionei, como texto, planilhas e slides, tá ok? Então, esse aí é o conceito principal para vocês entenderem. Linguagem de programação, normalmente é quem cria a questão de sistema operacional, aplicativos, né? Trabalha então com a chamada linguagem de programação. Então não tem tanta necessidade da gente saber assim, mas quem quiser aprofundar mais nessa parte de querer criar alguma coisa, trabalha muito com a linguagem de programação, tá? Ferramentas, a gente pode colocar um pouquinho relacionado até em questão de aplicativos também, porque é um software, né? Eu preciso de algumas ferramentas para ajudar o bom funcionamento do meu sistema operacional, né? Um exemplo é o antivírus. O antivírus ele serve para quê? Para proteger com ameaças maliciosas de pessoas que tentam implantar vírus no computador através da internet, né? Para roubar dados, né? Dados bancários, de cartão de crédito, né? Então isso aí tem bastante. O antivírus então é uma das ferramentas que ajuda na proteção do meu computador, tá bom? Então falar agora sobre o Windows, né? Muitas das vezes a pessoa não se pergunta o que é o Windows. Janelas, né? Então, como assim janelas? Se você notar, vou sair aqui da apresentação rapidinho. Aqui, ó, a logomarca do Windows. É uma janela, tá? Então, às vezes a pessoa não percebe muito isso aí, mas é só chamar atenção para vocês para isso. Então, por que o Windows? Porque, na verdade, a gente vai trabalhar com as chamadas janelas, tá bom? Aqui vou abrir aqui já de uma vez. Esses aqui, nós temos aqui os arquivos e as pastas, né? E temos também ícones e atalhos. Vamos lá. Pastas. Tudo que você vê que é amarelinho, assim, ó, eu vou chamar de pasta, tá? Arquivos são os meus documentos pessoais,
Como assim, Deison? Por exemplo, se eu tiver o meu Word, eu estou criando texto, né? Tem meus textos salvos lá, então são arquivos, documentos, né, propriamente dito. Tenho músicas salvas no meu computador, tenho vídeos, por exemplo, clipes de músicas, filmes, né? Temos também aí imagens, tem minhas fotos, tem algumas imagens que eu gosto, igual no fundo aqui vocês estão vendo aqui, imagens de anime ou de filme, né? Então tem salvo. Então isso aí são arquivos, tá? São esses documentos pessoais que eu mencionei, como imagens, músicas, vídeos e documentos, tá? Inclusive a gente tem essas pastas principais para a gente facilitar para colocar no meu computador. Aqui, ó, um exemplo. Se eu vier aqui, eu vou abrir este computador. Olha aqui para vocês verem. Tem a área de trabalho, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito ainda, mas aqui documentos, downloads quando eu baixo da internet, né? Aqui, ó, imagens, músicas e vídeos, tá bom? Vamos voltar lá então. Essas pastas aqui, ó, tem só duas exceções que não vão ser pastas. Uma delas é o que, Deison? É aqui o meu ícone do usuário. Todo mundo tem esse ícone aqui. É onde consta as pastas principais do usuário do computador. Eu, por exemplo, aqui, Deison, né? E a outra é o seguinte. Aqui eu não tenho aqui presente. Vou criar uma aqui rapidinho, tá? Vamos lá, imagens. Vamos pegar essa tabela aqui. Só voltar aqui rapidinho. Aqui, ó. Essa tabela de dados. Quando eu colocar, eu pus aqui, por exemplo, na área de trabalho, né? Eu tenho tabela de dados lá, que é minha pasta, mas eu tenho isso aqui, ó. Tudo que eu tiver essa setinha aqui, ó, eu chamo de atalho, que aí já cai aqui nessa parte de baixo, atalho, né? Então, tudo que eu ver essa seta é um atalho que eu tenho, tá? Então, por exemplo, é um atalho de uma pasta específica que eu quero. Como assim, Deison? Vamos lá. Para mim chegar nessa tabela de dados, aqui na área de trabalho, eu só dou 2 cliques rápidos aqui, ó. Pronto, ela já entrou para mim. Mas o processo para mim estar conseguindo chegar nela já é um pouquinho mais complicado. Vamos entender para a gente como que a gente faz para chegar nela. Então eu teria que vir aqui em documentos, né? Aqui, ó, curso online. Vamos fechar primeiro. Vamos começar do zero. Vamos abrir aqui em este computador. Então eu tenho que vir aqui em documentos, curso online, Excel avançado 2019. Aí eu vou procurar a tabela de dados. Então, se vocês notarem, o processo é mais longo. Então, por isso do nome do atalho, né? É um exemplo também aqui, ó, igual os programas, os aplicativos, né? O Word, se eu vier aqui e dar 2 cliques rápidos, beleza, ele já abre para mim, né? Por quê? Ele é um atalho. Já, para mim conseguir abrir o local do arquivo, se eu não tiver esse atalho aqui na área de trabalho, eu tenho que vir aonde? No menu iniciar e depois eu vou aonde? Vou aqui agora procurar, ó, o Word, né? Aqui na minha lista de pastas e programas. Então tem que ir descendo até conseguir achar o Word. Está em ordem alfabética, está aqui embaixo. Pronto. Cliquei, ele já abre para mim normal. Tá vendo? Então, se vocês notarem, o trabalho é maior. Então, muitas das vezes, quando eu utilizo bastante um programa ou uma pasta, eu posso ter esses atalhos, tá? Só mostrar rapidinho para vocês aqui, ó, tá? Eu fiz rápido aquela hora. Vamos criar aqui esse capturas aqui, por exemplo. É só você clicar com o botão direito do seu mouse, tá? Em cima dela, em cima da pasta. Aí você vai clicar, vai passar o mouse aqui, ó, em cima de enviar para e vai vir retinho até chegar aqui na área de trabalho, tá até entre parênteses, criar atalho. Cliquei, ele criou esse atalho para mim aqui, ó. Vamos fechar para vocês verem. Aqui, capturas. E já vem até mostrando o nome atalhos, tá? Eu falei aqui agora do botão direito do mouse, né? Mas só para vocês entenderem. No meu mouse eu tenho um botão esquerdo e tenho o direito. Então, se vocês pegarem, às vezes vocês vão estar confundindo no vídeo, né? Mas meu botão principal, tá? Normalmente eu costumo usar muito meu indicador, que é o meu botão esquerdo, tá?
E o meu direito é o que eu uso mais, dedo, não sei o nome desse aqui, eu acho que é dedo médio, alguma coisa assim, né? Então, o meu botão esquerdo e o direito. Direito é utilizado para quê, Deilson? Para abrir menu, tá? Olha só. Vamos deixar essa parte aqui do menu mais para frente, eu vou explicar para vocês. Mas o principal é o que eu mais clico, tá? Que é o botão esquerdo, tá bom? Então, só voltando aqui, eu já falei do atalho, ícone, tá? Ícone é o quê? Todo programa, uma pasta, um arquivo, ele tem uma representação através de ícones, né? Então são esses desenhos que eu chamo de quê? Ícone. Então, toda pasta, arquivo, programa específico, então tem um ícone, uma representação dela, tá? Então tudo aqui eu vou chamar de ícone. Então especificamente eu tenho esses aí para tá passando para vocês, tá bom? Vamos voltar aqui de novo, da sequência. Então voltando, pessoal, aqui ó, janelas e caixa de diálogo, né? As janelas, eu vou ter essas duas no meu computador, eu consigo trabalhar com janelas através com um programa quando eu abro igual o Word, o Excel, são janelas. Uma pasta que eu trabalhar agora com vocês também são janelas. Eu consigo trabalhar com elas de forma flexível, né? Como assim? Através desses botões aqui. Então, através desses botões que eu consigo trabalhar com ela de forma flexível. Como assim, Deison? Vamos entender melhor. Vamos abrir aqui computador. Eu vou dar 2 cliques rápidos nele em cima com o botão esquerdo. Se quiser pausar o vídeo para mexer também, tá? Então, dando 2 cliques rápidos em cima dele, sem mexer o mouse, entre o intervalo desses 2 cliques rápidos, então ele vai funcionar, vai abrir normalmente. Se você der uma mexidinha, ele não abre, tá? Então, vamos lá. O conceito desses botões aqui que são chamados botões de controle. O primeiro que eu tenho aqui é o minimizar. Se você passar o mouse, ele já aparece o nome para você. Minimizar. O minimizar tem a função de pegar a janela que estiver aberta e eu poder deixar guardada na minha chamada barra de tarefas. Barra de tarefas é essa barrinha aqui, ó, tá? Então vamos entender essa barra, como que ela funciona. Então eu tenho aqui alguns atalhos. Na barra tarefas eu posso ter atalhos sem a setinha, tá? Só na barra tarefas. Então isso aqui são alguns atalhos e tem chamados aplicativos em execução, ou pastas que vão estar abertas, né? Então, quando eu clico aqui, por exemplo, em minimizar, este computador vai vir para cá, ó. Então, se eu clicar nele, cliquei lá, ele veio para cá. Então, se você notar, quando eu passo o mouse em cima, ele mostra até o nome, este computador, tá? Então, cliquei aqui de volta, ele volta para mim, tá? Então, vamos entender. Cliquei aqui no tracinho, no minimizar, ele deixa guardado para mim onde parou, né? Agora, se eu clicar aqui de volta, ele abre para mim normalmente sem problema, tá? Então, ele não fecha, pessoal, só para vocês entenderem, tá? O próprio conceito disso aqui, ó, eu vou fechar aqui rapidinho. Não, vamos deixar minimizado aqui por enquanto. É o meu PowerPoint. Olha lá, direto. Eu saí agora há pouco da apresentação para dar exemplo para vocês no computador. Eu fiz o que? Saí da apresentação, apertando a minha tecla ESC no meu teclado, né? E vim aqui, ó, clicava aqui, deixava guardadinho, enquanto eu ia passando para vocês e depois voltava. Aqui, por exemplo, eu estou no slide 8. Então, se eu minimizar, ele minimiza para mim aqui, eu posso clicar, ele volta exatamente no slide onde estou, né? Mas se eu fechar, ele sai daqui para mim. Aí eu tenho que abrir ele novamente. Então, vamos por um exemplo. Eu estou aqui em computador, já vou aproveitar. Eu vou ter que, então, abrir o arquivo lá de novo, né? Google Drive, pasta de curso, apresentações, informática básica, Windows 10. Então, olha só para vocês verem a trabalheira. E parou onde? No slide 1. Aqui ele já me fala aqui, ó, onde eu estava, né? Slide 8. Mas, por exemplo, as versões antigas não mostravam isso aqui não. E aí eu teria que procurar qual slide que eu tinha parado. Vamos imaginar que eu teria uma apresentação aí com mais de 100 slides. Estaria lá para o slide 70.
Então teria que procurar dependendo da versão anterior. A vantagem hoje desses aqui é isso. Você parou aqui, você pode fechar, já abre e fala, ó, você estava no slide 8, né? Então é uma das vantagens. Mas voltando aqui, ó, então minimizar ajuda muito por conta disso, tá? Voltando para cá, vamos deixar aqui de novo em este computador. Pronto, olha só. Agora, se vocês notarem aqui, eu tenho o segundo botão. Esse segundo botão aqui, o nome dele é maximizar. O que o maximizar faz? Ele pega minha tela e deixa ocupando todo o espaço dela. Então, se eu clicar aqui, ó, eu consigo trabalhar com ela cheia, tá? Fica melhor para a gente estar trabalhando, tá? Principalmente quando eu estiver fazendo um texto ou uma planilha, tá? Então, o maximizar serve para isso. E coincidentemente, se eu passar o botão no mouse nele agora, ele vira reste tamanho, quer dizer, restaurar tamanho, restaurar ao tamanho de origem. Então, se eu clicar nele, ele volta, né? Eu quero que vocês notem, então ele é dois botões. Aqui mostra para mim um quadradinho, né? Quer dizer que esse quadradinho mostra que vai ficar cheio. Pronto. E agora esse aqui mostra um quadradinho atrás do outro. O que quer dizer? Quadrado grande, né, que está maximizado, vai reduzir, voltar ao tamanho de origem. Então, essa é a função, tá? E por último, o X, que é o nosso fechar, né? A gente está fechando uma janela. Então, essa é a forma flexível que eu tinha mencionado com vocês. Por quê? A janela, eu posso trabalhar com várias janelas ao mesmo tempo no meu computador, tá? Assim como eu estou trabalhando com essa aqui agora, eu posso estar trabalhando aqui com PowerPoint, posso trabalhar aqui igual eu estou fazendo, gravando vídeos, né? Então, tá aqui, ó, minimizado, enquanto vai gravando. Então, essa é a vantagem. Então, tem aqui a internet também, tá vendo? Então, que eu posso estar acessando, tá ok, pessoal? Então, só para vocês entenderem melhor a respeito disso aí, como que é o funcionamento, tá bom? Voltando para a apresentação, agora a gente tem aqui a nossa caixa de diálogo, tá? Caixa de diálogo, normalmente aparece sempre essas caixinhas aí, às vezes a pessoa fica assim, ai meu Deus, o que eu fiz no meu computador? Não se dá nem o trabalho de ler, tá? Primeira coisa, quando você está fazendo alguma coisa no seu computador, você tem que estar consciente do que você está fazendo. Aí quando aparece alguma mensagem, é referente àquela ação que você executou, logo anterior que você fez, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, é o seguinte, ó. Se eu vier aqui, ó, no Word, né? Aí vamos abrir aqui, eu vou digitar aqui meu nome. Vamos só reduzir aqui o zoom dele que está muito grande. Pronto. Aí eu vou vir aqui e vou digitar meu nome, Davidson. Pronto. Criei alguma coisa, né? Então, como eu criei alguma coisa, eu teria que salvar no meu computador. Se eu não salvar no meu computador e vier aqui em fechar, ó, o meu computador ele já me faz uma pergunta. Deseja salvar suas alterações neste arquivo? Então tá aqui, ó. Eu pergunto se eu quero salvar, não salvar ou cancelar, tá? Se eu clicar em salvar, ele vai abrir para mim uma janela perguntando onde eu quero salvar, né? Aqui já está mostrando o local. Isso aqui é a versão mais atual. Então já me pergunta isso aqui, ó. Se eu clicar aqui tem outros locais, né? Mas se eu clicar em não salvar, ele já fecha para mim automaticamente aqui, ó. Então cliquei em não salvar, ele já vai sair daqui para mim direto, tá? Então vamos clicar aqui, por exemplo, ou cancelar, cancelar e mantém. Se eu clicar em fechar, ele vai perguntar de novo. Se eu clicar em salvar, então ele vai, salvei, ele vai e fecha para mim. Mas se eu clicar em não salvar, ele não vai perguntar onde eu quero salvar, só vai fechar para mim. Vamos clicar aqui em não salvar. Pronto, lá. Fechou para mim, sem problema nenhum, tá bom? Então isso é só para vocês entenderem a caixa de diálogo. E a questão dela, vamos voltar lá de novo. Ó, pronto. Eu não consigo trabalhar com ela de forma flexível. Ela não tem aqueles botões minimizar, o maximizar, o restaurar tamanho, tá? Ela tem só o X de fechar, tá? E ela não fica presente na minha barra-tarefa. O Word aberto aqui fica presente, que tem aqui. Mas a caixa de diálogo específica não tem essa flexibilidade que eu tinha mencionado que na minha janela tem, tá bom?
Então, essa é a diferença de um e da outra. Então, pessoal, a gente finaliza essa aula aqui, tá bom? Até a próxima aula. Dê uma olhada nesse sofá por um instante. Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. Essa nova profissão tem alguns benefícios curiosos. Você já pode começar ganhando R$ 1.000 no primeiro mês, trabalhando apenas 2 horas por dia. Seu lugar de trabalho pode ser seu sofá, ou qualquer outro lugar que preferir na sua casa. Você pode trabalhar enquanto viaja e se diverte. Não tem horário fixo, ou seja, você trabalha a hora que quiser. Não tem nenhum chefe enchendo o seu saco e te cobrando. Não precisa ter faculdade e nem necessita de grandes habilidades. E o melhor, você pode começar essa nova profissão hoje mesmo e já começar a ganhar dinheiro nos próximos dias. Clique no botão abaixo e receba agora mesmo o seu guia de treinamento completo.